Olá pessoal, eu sou a Amanda e vim falar com vocês sobre a sexta semana do PET 3. Sou aluna do curso de Geografia do Instituto Federal e participante do PIBID. A semana 6, ela traz um assunto sobre tipos de relevo. E geologicamente falando, a gente tem 4 principais estruturas de relevo, que são elas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. A gente vai começar a falar um pouco sobre as montanhas. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas acentuadas elevações, ou seja, pelas altitudes. Um conjunto de montanhas ele é chamado de cordilheira, como a gente conhece aqui no Chile a Cordilheira dos Andes, ou então na Ásia a Cordilheira do Himalaia. O que são as montanhas, né? Ela é formada a partir do choque convergente das placas tectônicas. Existem mais 2 tipos de formações, que são as formações por erosão e a formação por falhamento. Mas a mais comum de ocorrer é a formação pelo choque convergente das placas, né, que são a formação mais recente, né, da era Cenozoica, mais recente geologicamente falando, no caso. Já os planaltos, eles são uma estrutura de relevo mais comum, né, que a gente tem mais propriedade de fala, porque Poços de Caldas se trata de um relevo de planalto. Acredito que acima de 300 metros acima do nível do mar já é considerado um planalto, mas Poços de Caldas está 1.000 metros acima do nível do mar, se não me engano. E esse tipo de relevo é caracterizado por superfícies acidentadas, por escarpas e serras. É um tipo de relevo que ele pode ser plano e a gente vê bastante montanhas também, né? Aí a gente tem as partes planas e as partes acidentadas. É nos planaltos também que ocorre a maior erosão e desgaste do solo. Como ocorre esse desgaste em áreas altas, o que acontece? Esse processo erosivo ele vai depositar sedimento nas áreas baixas, né? Agora vamos falar sobre as planícies. Como o próprio nome já diz, as planícies elas são territórios planos, né? De baixa declividade e um território não acidentado, não tão acidentado. Geralmente elas são mais propícias à ocupação humana e são bem próximas ao nível do mar. Tem algumas áreas de planície que elas são mais propícias a alagamento, a inundação, mas não são todos os lugares que são assim. Como a gente viu lá nos planaltos, como são um território que ocorre essa erosão do solo e esse desgaste e sedimentação vai para as áreas mais baixas, no caso as planícies, é um território bem sedimentar. E agora a gente vai falar um pouco sobre as depressões. As depressões podem ser de 2 tipos, a relativa e a absoluta. Bom, as depressões elas são caracterizadas geralmente por uma pequena altitude e elas podem ser abaixo do nível do mar ou abaixo da região ao seu entorno. Como eu disse, existem 2 tipos, né? A absoluta e a relativa. A absoluta ela é geralmente abaixo do nível do mar. O maior exemplo de região com depressão absoluta é a região do Mar Morto. Acho que todo mundo já deve ter visto uma foto de pessoas flutuando ali no Mar Morto pela alta salinidade da água e por ser uma região abaixo do nível do mar. Já a região com depressão relativa, ela é uma região côncava, né? Geralmente ela é abaixo do nível das regiões ao seu entorno. E a ocorrência dela se dá de 2 formas. A primeira é pelo seu desgaste, né, através do processo de erosão do solo. E a segunda é pelos movimentos endógenos do planeta. Acho que deu para entender certinho a diferença entre a depressão relativa e a depressão absoluta. Agora a gente vai ver algumas fotos de cidades com diferenças entre planalto e planície. Eu vou reler com vocês os exercícios do PET e a gente vai resolver um exercício sobre os tipos de formação geológica e as estruturas de relevo.
A primeira foto representando um planalto, como a gente pode ver, vai ser o Morro do Elefante em Campos do Jordão. Eu não sei se vocês já foram pra lá, mas esse lugar é bem alto. Ele é um planalto, né? Fica no meio das montanhas e dá pra ver exatamente como o lugar é uma superfície acidentada, né? Assim como o Poços de Caldas. Na segunda imagem a gente vai ver um exemplo de uma planície, né? A cidade de Boa Vista. A gente vê que as ruas são todas retas, né? Ela é uma cidade de planície, é uma cidade que favorece os esportes como o ciclismo, por exemplo, né? As ruas são retas, é mais fácil de ter um meio de transporte de bicicleta, diferente de Poços de Caldas, que a gente já tem as trilhas, né? Um negócio mais para prática de esportes. Né? Numa cidade como Boa Vista, você vai poder usar a bicicleta como meio de transporte mesmo. E é um exemplo de cidade planície. Agora vamos para os exercícios sobre tipos de relevo, né? Vamos começar a ver os exercícios do PET. Número 1. Observe as imagens. Aí tem duas imagens, uma de uma cordilheira e outra de uma planície de umas árvores. É correto dizer que a superfície terrestre apresenta diferentes formas? Identifique as formas retratadas e descreva-as. Número 2. Observe as fotografias abaixo e relacione com a fala do garoto. O garoto diz: aqui na minha cidade muita gente anda de bicicleta. E aparece duas imagens: Ouro Preto aqui em Minas Gerais e Palmas no Tocantins. Uma cidade é plana e outra cidade é entre montanhas, né? Uma cidade mais acidentada. Letra A. Em sua opinião, o garoto mora na cidade retratada na fotografia 1 ou 2? Como é o relevo nessa cidade? Bom, eu sei que a garotadinha aí gosta de andar de bike, independentemente do tipo de relevo, né? Porque aqui tem muito morro e muita gente que anda mesmo assim. Mas é uma cidade que ela é uma planície, ela favorece o uso da bicicleta como meio de transporte. Aí vocês pensem aí em qual das duas cidades o garoto mora, provavelmente. Letra B. Em sua opinião, o relevo influencia a escolha da bicicleta como meio de transporte? A gente acabou de falar, né? Explique. Letra C. Que outros aspectos do dia a dia ou atividades econômicas podem ser influenciadas pelo relevo? Número 3. Identifique as formas de relevo de acordo com as letras. Aí vai ter uma imagem, né, com as formas de relevo. Letra A, B, C e D. Aí, a partir do que a gente conversou, vocês vão identificar o que é a superfície A B, a C e a D. Né? A gente vê que ela começa alto, depois abaixa, depois tem ali, né? Ela aumenta de novo e depois é nível do mar. Agora vamos resolver um exercício sobre formas de relevo. Então vamos para o exercício. Ó, vou ler com vocês. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Essa alternativa está correta, então não é ela a resposta, como a gente viu anteriormente. Letra B. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta. A gente acabou de ver isso. E acima do nível do mar, mas abaixo da região de entorno, é chamada de relativa. Tá correto também. Nas planícies, o processo. Letra C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. A resposta incorreta é essa, porque a gente viu que a deposição de sedimento e o acúmulo, eles são constantes, né? Nas áreas de planície. E vamos ver a letra D.
A letra D diz assim: as cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas mais recentes formações geológicas. Ela está correta também, porque a gente viu que as cadeias montanhosas elas ocorrem a partir do processo de encontro das placas, né, o processo convergente. Ou seja, elas são a partir do período Cenozoico. É uma formação geológica recente, como a gente viu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de participar comigo da sexta semana do PET 3.